A história de hoje é de Ricardo Almeida, um engenheiro de 58 anos que dedicou a vida inteira a um único sonho. Uma aposentadoria tranquila ao lado de Marta, sua esposa. Por 35 anos, ele trabalhou em uma grande construtora paulista, subindo degrau por degrau. Cada centavo extra, cada bônus de fim de ano, tinha um destino sagrado. Um fundo de investimento que ele mesmo gerenciava com o carinho de quem cuida de um filho. Ricardo não era homem de luxos ou ostentação. Era um homem de planos, e o plano estava quase completo, quase perfeito. Na sua planilha, a cifra mágica brilhava como uma estrela: R$ 1.243.000. O trabalho de uma vida inteira. Cada número ali representava horas extras, finais de semana trabalhados, férias adiadas. Aquele dinheiro significava mais que segurança. Significava a liberdade de finalmente viver. A manhã de terça-feira, 4 de março de 2024, começou como todas as outras dos últimos 6 meses desde que se aposentara. O cheiro familiar do café que Marta preparava, o jornal dobrado sobre a mesa da cozinha, o sol matinal entrando pela janela do seu pequeno escritório. Ricardo estava revisando sua planilha sagrada, quando algo quebrou a rotina perfeita daquela manhã. O telefone tocou. Ricardo atendeu sem cerimônia, como sempre fazia. Alô? Do outro lado da linha, uma voz feminina, calma, profissional. Uma voz que transmitia absoluta confiança e autoridade. Senhor Ricardo Almeida, por favor? Ele mesmo, respondeu, ainda olhando para os números na tela. Meu nome é Sofia, sou gerente de segurança do Banco Nacional de Investimentos. Estou ligando para informar sobre uma atividade altamente suspeita em sua conta de investimentos. O mundo de Ricardo parou. O café esfriou na xícara. O jornal foi esquecido. Aquelas palavras eram como uma sirene de incêndio ecoando na sua cabeça. O senhor confirma uma tentativa de resgate no valor de R$ 87.000, realizada há exatos 15 minutos, com destino a uma conta na cidade de Manaus? Você consegue imaginar esse momento? O coração de Ricardo, pela primeira vez em anos, falhou uma batida. R$ 87.000? Manaus? Ele mal conhecia alguém fora do estado de São Paulo. O ar pareceu ficar mais denso no pequeno escritório. A planilha com o número mágico na tela agora parecia zombar dele, como se os números estivessem dançando uma dança macabra. Não, eu não fiz nenhuma transação, ele gaguejou, sentindo a tranquilidade daquela manhã se estilhaçar como vidro no chão. Mas será que Sofia era realmente uma gerente do banco ou a voz da sereia que estava prestes a arrastar Ricardo para as profundezas de um pesadelo financeiro? A resposta que ela daria a seguir mudaria para sempre a vida deste homem. A voz de Sofia permaneceu inabalável, quase reconfortante, como a de uma mãe acalmando um filho assustado. Eu imaginei que não foi o senhor Ricardo. É exatamente por isso que nosso sistema de segurança mais avançado bloqueou automaticamente a operação e eu estou ligando neste exato momento. Percebam a genialidade desse golpe. Sofia não apenas confirmou os medos de Ricardo, ela se apresentou como a salvadora. Era como se ela tivesse criado o problema e oferecido a solução no mesmo segundo. Parece que seus dados foram gravemente comprometidos por hackers especializados. Precisamos agir com extrema rapidez para proteger todo o seu patrimônio. O senhor está neste momento em frente a um computador com acesso à sua conta? Ricardo, com o pânico começando a subir pela garganta como uma maré venenosa, olhou para a tela onde sua planilha ainda brilhava. Sim, estou. Perfeito. Não se preocupe, senhor Ricardo. Eu vou guiá-lo pessoalmente, passo a passo, para blindarmos completamente a sua conta. Mas é crucial, e eu preciso ser muito clara sobre isso, que o senhor não desligue esta ligação em hipótese alguma.
e siga exatamente as minhas instruções. Cada segundo conta. O senhor entende a gravidade da situação? E aqui está o primeiro anzol sendo engolido. Ricardo não entendia. Não de verdade, mas a urgência na voz dela, a menção daquele valor absurdo, o medo que corria gelado pelas suas veias. Tudo isso era um motor potente. O cérebro em pânico de Ricardo funcionava agora como um computador com vírus. Só processava uma informação de cada vez. E a informação mais forte era o medo de perder tudo. Naquele momento fatídico, Ricardo fez a única coisa que seu cérebro aterrorizado permitiu. Ele confiou. Ele disse sim. E com essa única palavra de 4 letras, ele abriu a porta do cofre que guardou e protegeu por uma vida inteira. Excelente, senhor Ricardo. O primeiro passo é instalar nosso novo módulo de segurança militar diretamente no seu computador. É um software de criptografia de nível bancário que vai criar uma barreira impenetrável ao redor da sua conta. Por favor, abra o seu navegador de internet. Vocês percebem como cada palavra era calculada? Módulo de segurança militar, criptografia de nível bancário, barreira impenetrável. Eram termos técnicos que soavam impressionantes para um engenheiro, mas vagos o suficiente para não levantar suspeitas específicas. Ricardo obedeceu como um soldado seguindo ordens em campo de batalha. Seus dedos, normalmente tão precisos no teclado, agora pareciam desajeitados, trêmulos. Agora, digite exatamente o seguinte endereço: www.bniprotege.com. A página que se abriu era uma obra-prima da engenharia social, idêntica ao site do Banco Nacional de Investimentos. O mesmo logo azul e dourado, as mesmas fontes elegantes, até mesmo os pequenos detalhes, como a frase de segurança no rodapé. No centro, um banner chamativo: BNI Protege. Sua segurança é nossa prioridade absoluta. Ricardo estava prestes a clicar no botão que mudaria sua vida para sempre. Mas será que algum instinto de sobrevivência ainda funcionava dentro dele? Ou a sereia já havia lançado seu encanto mortal? Por uma fração de segundo, apenas uma fagulha de lucidez. Uma luz de alerta piscou na mente engenheira de Ricardo. Ele sempre fora um homem cuidadoso com tecnologia. Nunca clicava em links suspeitos, nunca baixava arquivos de fontes desconhecidas. Era quase um mantra que ele repetia para Marta. Na internet, desconfiança não é paranoia, é sobrevivência. Sofia, por que eu preciso baixar alguma coisa? O aplicativo oficial do banco não deveria fazer essa proteção automaticamente? Esta era a última chance de Ricardo se salvar. A pergunta certa, no momento certo. Mas a resposta de Sofia veio sem um milissegundo de hesitação. Era um roteiro ensaiado à perfeição, testado em dezenas de outras vítimas. Uma excelente pergunta, senhor Ricardo. Isso mostra que o senhor realmente entende de segurança digital. Este é um protocolo de emergência extrema. A invasão foi detectada no nível da sua rede doméstica, não apenas no aplicativo. Por isso, a instalação precisa ser manual e externa para garantir que o sistema de proteção seja estabelecido fora do ambiente que já foi comprometido pelos hackers. Percebam a genialidade diabólica. Sofia não apenas respondeu à objeção, ela elogiou Ricardo por fazê-la. Transformou a desconfiança em participação ativa na própria destruição. Esta é a tecnologia de proteção mais moderna que desenvolvemos, implementada há apenas 3 semanas, após uma série de ataques criminosos. O senhor pode ficar totalmente tranquilo. É o mesmo sistema que protege as contas dos nossos clientes premium. A lógica era impecável. A explicação, detalhada e técnica. A dúvida de Ricardo se dissolveu como açúcar na água. Ele clicou no botão verde. Baixar módulo de segurança avançada. Um arquivo chamado Módulo Segurança BNI. ESE,
Foi baixado automaticamente. A própria extensão .exe deveria ter sido um alarme gritante, mas Ricardo estava mergulhado no túnel da confiança cega. Pode executar o arquivo sem medo, Sr. Ricardo, instruiu Sofia com a paciência de uma professora. 2 cliques. Uma pequena janela apareceu na tela, perfeitamente desenhada com a logo do banco e uma barra de progresso azul. Instalando o módulo de criptografia militar. Por favor, aguarde. Enquanto aquela barra se movia lentamente, Ricardo não sabia que estava assistindo à instalação da sua própria sentença de morte financeira. O módulo de segurança era, na verdade, um software de acesso remoto, o que os criminosos chamavam de mão fantasma. Eles agora viam tudo o que Ricardo via na tela e podiam controlar tudo o que ele controlava. Agora, para validarmos sua identidade e sincronizarmos o módulo com nosso sistema central, preciso que o senhor me confirme alguns dados de segurança. Sofia pediu informações que pareciam protocolares: nome completo da mãe, data de nascimento, até mesmo o nome do primeiro animal de estimação. Dados que qualquer banco legítimo já teria. Mas Ricardo, hipnotizado pela barra de progresso que prometia salvação, respondia tudo automaticamente. Para finalizar a sincronização, o sistema precisa de 2 sequências do seu token físico. É só me informar os números que aparecerem no dispositivo. E ali, Ricardo ditou os códigos que entregariam as chaves do seu reino. A cada número que ele pronunciava, do outro lado da linha, uma equipe de criminosos digitava freneticamente, acessando sua conta em tempo real. A barra de progresso chegou aos 100%. Módulo instalado com sucesso, anunciou Sofia. Mas o que ela não disse é que aquela instalação não era a sua proteção. Era a porta de entrada para o maior pesadelo financeiro da vida de Ricardo. Perfeito, Sr. Ricardo. A voz de Sofia soou vitoriosa, como um general anunciando uma batalha vencida. Módulo instalado e ativado com sucesso. Agora vem o passo final e mais importante. Para isolar completamente seu patrimônio dos hackers criminosos, vamos transferir todo o saldo para uma conta espelho do Banco Central, 100% segura e registrada sob a sua titularidade exclusiva. Conta espelho do Banco Central. As palavras soaram como música celestial para Ricardo. O Banco Central era a instituição máxima do sistema financeiro brasileiro. Se havia algum lugar no mundo onde seu dinheiro estaria seguro, era lá. Assim que nossa equipe técnica neutralizar completamente a ameaça, processo que leva no máximo 2 horas, o valor retorna integralmente e automaticamente para sua conta original. O senhor acompanhará toda a transação na sua tela. É apenas um procedimento padrão de segurança máxima. E então, aconteceu algo que deveria ter feito todos os alarmes dispararem. Ricardo viu o cursor do seu mouse se mover sozinho na tela. Um movimento suave, mas claramente independente da sua vontade. Por um instante, o sangue gelou nas suas veias. O que foi isso? Ele perguntou, a voz ligeiramente trêmula. A resposta de Sofia veio calma como uma brisa. É nosso sistema de segurança operando remotamente, Sr. Ricardo. Não se assuste. Para sua proteção total, nossos técnicos estão executando os comandos diretamente no seu computador. Isso garante que nenhum erro humano comprometa o processo. O senhor está absolutamente seguro agora. Absolutamente seguro. Ricardo respirou fundo, sentindo uma onda de alívio. O alívio de um homem que, sem saber, acabava de entregar a chave do cofre para os próprios ladrões. Na tela, os números começaram a dançar. 1.243.000 reais. O trabalho de uma vida inteira, digitalizado, liquefeito, escorrendo para fora da sua conta como água por um ralo gigantesco. Ricardo assistiu, mesmerizado, como um espectador da sua própria execução financeira.
A transferência foi executada com uma eficiência militar. Em menos de 3 minutos, décadas de suor, sacrifício e sonhos foram reduzidas a zeros, e uns viajando pela fibra ótica. O saldo da conta de investimentos de Ricardo agora exibia um número que ele não via há mais de 30 anos. Zero. Um zero redondo, perfeito, zombeteiro. Operação concluída com êxito total, anunciou Sofia, agora com um tom de dever cumprido. Seu patrimônio está agora em máxima segurança, inacessível para qualquer criminoso. Nosso sistema levará aproximadamente 2 horas para varrer toda a rede, eliminar definitivamente a ameaça e reverter o saldo para sua conta original. Mas aqui vem a instrução mais importante de todas. É crucial que, durante este período, o senhor não tente acessar sua conta, nem atenda nenhuma outra ligação que pareça ser do banco. Isso poderia criar conflitos no sistema de proteção e comprometer todo o processo. O senhor entende? 2 horas? Ricardo repetiu, as palavras soando estranhas na sua própria voz. Exatamente. Tempo padrão para operações desta magnitude. Pode relaxar, tomar um café. O pior já passou completamente. Eu mesma ligarei de volta assim que o processo for finalizado para confirmar que está tudo perfeito. E com a última pincelada de legitimidade, Sofia aplicou o golpe de misericórdia. O senhor salvou seu patrimônio hoje, senhor Ricardo. Agiu com inteligência e rapidez. O Banco Nacional de Investimentos agradece imensamente a sua colaboração. A ligação foi encerrada. Silêncio total. Ricardo estava sozinho com um saldo zerado e uma promessa de que tudo voltaria ao normal em 2 horas. Mas será que Sofia realmente ligaria de volta? Ou aquelas tinham sido as últimas palavras que ele ouviria da sereia que acabara de destruir sua vida? Silêncio. O único som no escritório de Ricardo era o zumbido hipnótico do computador e o martelar ensurdecedor do seu próprio coração. Um alívio oco e artificial preencheu o ambiente, como o ar rarefeito antes de uma tempestade. Ele se recostou na cadeira, o suor frio escorrendo pela testa, as mãos ainda tremendo levemente. Tinha sido por pouco, muito pouco. Mas ele havia agido certo, não havia? Seguiu o protocolo, protegeu seu patrimônio, salvou o trabalho de uma vida inteira. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente como um mantra reconfortante. O Senhor salvou seu patrimônio hoje. Ricardo se levantou com as pernas bambas e caminhou até a cozinha. Precisava de café. Precisava de algo normal, cotidiano, para acalmar os nervos em frangalhos. Foi quando Marta apareceu na porta, com aquele olhar que só uma esposa de décadas desenvolve. O olhar que vê através das máscaras. Ricardo, o que aconteceu? Você está pálido como um fantasma. Como explicar para ela? Como admitir o terror que sentiu? Como contar que por alguns minutos ele achou que iam perder tudo? Não. Ele não a preocuparia. Não agora, quando tudo estava sob controle. Forçou um sorriso que não enganaria nenhuma criança. Não foi nada, meu bem. Só um probleminha técnico no sistema do banco. Coisa de computador. Já resolvi tudo com a gerente. Está tudo certo. A primeira mentira. Pequena, aparentemente inofensiva, mas que pesou em sua consciência como uma pedra. Ricardo nunca escondera nada de Marta. Eles eram uma equipe há mais de 30 anos. As 2 horas seguintes foram as mais longas da vida de Ricardo. Ele tentou ler o jornal, mas as palavras dançavam na página como hieróglifos indecifráveis. Tentou assistir televisão, mas o som parecia vir de outro planeta. A cada 5 minutos, não, a cada 2 minutos, seus olhos buscavam o relógio na parede da sala. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O som parecia gritar com ele, zombar da sua ansiedade. A calma profissional de Sofia começou a se desfazer em sua memória, como açúcar na chuva.
A urgência artificial, o roteiro perfeito demais, a insistência para não desligar. Pequenas bandeiras vermelhas, que antes estavam invisíveis no nevoeiro do pânico, agora começavam a tremular na sua mente. 1h50. Ele não aguentava mais. A promessa de Sofia, a regra sagrada de não acessar a conta, agora soava menos como um protocolo de segurança e mais como uma ordem para não olhar a cena do crime. Com o coração na boca e as mãos suando frio, ele caminhou de volta para o escritório. Só uma olhadinha, murmurou para si mesmo, como uma criança tentando se convencer de que não estava fazendo nada errado. Só para ver se o dinheiro já voltou. Sentou-se, abriu o laptop com mãos trêmulas, digitou o endereço real do banco, não o falso que Sofia havia indicado. Inseriu usuário e senha com dedos que pareciam não obedecer aos comandos do cérebro. Clicou em Entrar. A página de investimentos carregou. Ricardo olhou para o saldo. O zero continuava ali, imóvel, desafiador, eterno. Mas não foi isso que fez seu sangue virar gelo nas veias. Foi a informação ao lado do saldo. Em letras pequenas, mas perfeitamente legíveis, estava o destino da sua transferência. Não era uma conta do Banco Central. Não era uma conta espelho em seu nome. Era uma conta de pessoa física. E o nome do titular era Larissa de Souza Campos. Larissa de Souza Campos. Um nome que Ricardo nunca havia ouvido na vida, mas que agora estava gravado a ferro em brasa na sua alma. Quem era essa mulher? Como ela se encaixava no quebra-cabeças diabólico que havia destruído sua vida? E mais importante, onde estava o seu dinheiro agora? Larissa de Souza Campos. O nome flutuava na tela como uma sentença de morte, mas para Ricardo parecia ter sido tatuado com ferro em brasa diretamente no seu cérebro. Não era um nome qualquer, era o epitáfio do seu sonho, da sua segurança, da sua paz. Por longos minutos que pareceram horas, ele ficou ali, encarando aquelas letras digitais, enquanto uma tempestade de negação rugia dentro da sua cabeça. Não podia ser verdade. Tinha que haver um engano, uma falha no sistema. Sofia havia dito que era uma conta espelho, que o dinheiro voltaria. Sofia. O nome dela agora soava diferente na sua mente, não mais como uma salvadora, mas como uma miragem no deserto. Ricardo pegou o celular com mãos trêmulas, abriu o histórico de chamadas. O número que o havia contatado estava lá, um número de São Paulo com prefixo 11. Apertou o botão de ligar. Bip, bip, bip. O número para o qual você ligou não existe. A voz mecânica e fria foi como uma pá de cal na sua esperança. Ele ligou novamente, e mais uma vez. Sempre a mesma mensagem eletrônica, implacável como a morte. O número era falso, uma máscara digital. Sofia não existia. A realidade o atingiu com a força de um tsunami. Ele não tinha sido roubado por hackers anônimos. Ele havia aberto a porta da sua casa, convidado o ladrão para entrar, servido café e ainda entregado as chaves do cofre. A vergonha era uma onda de fogo que subia pelo peito, mais devastadora que o próprio desespero financeiro. Foi nesse estado que Marta o encontrou. Ela parou na porta do escritório, atraída pelo barulho dos seus soluços secos. A palidez de horas antes não era nada comparada ao desespero absoluto estampado no rosto do marido. "Ricardo? Pelo amor de Deus, o que aconteceu?" Ele não conseguiu falar. Apenas apontou para a tela, para o saldo zerado e para o nome maldito, Larissa de Souza Campos. Marta leu, releu e olhou de volta para o marido. Ela não entendeu os detalhes técnicos, mas entendeu perfeitamente a catástrofe. E então, a represa se rompeu. Com a voz embargada e interrompida por soluços que pareciam rasgar sua garganta, Ricardo confessou tudo. A ligação, a gerente falsa, o software malicioso, a conta espelho inexistente. Cada palavra era uma faca que ele cravava na própria alma.
Marta ouviu em silêncio absoluto, a mão firme no ombro dele, o rosto transformando-se lentamente de confusão para horror e finalmente para uma tristeza profunda. Quando ele terminou, o silêncio no escritório era denso como concreto. Nós perdemos tudo, Marta. Ele finalmente disse, verbalizando a frase que mais temia pronunciar. Tudo. Mas Marta era feita de um material diferente. Ela respirou fundo, encontrando a força que Ricardo não tinha naquele momento. Não, nós não perdemos tudo. Nós perdemos dinheiro. Agora levanta e vamos ligar para o banco. O número verdadeiro. Com as mãos dela guiando as suas, Ricardo discou o número oficial. Depois de uma espera que pareceu eterna, uma voz impessoal atendeu. Mais uma vez, engolindo todo o orgulho e toda a vergonha, ele contou a história completa. O atendente ouviu pacientemente. Quando Ricardo terminou, houve uma pausa que durou uma eternidade. Senhor Almeida, disse o funcionário, sem qualquer calor humano na voz, apenas protocolo frio. O senhor foi vítima de um golpe conhecido como mão fantasma, combinado com falsa central de atendimento. O software que instalou deu aos fraudadores acesso total ao seu computador. A transferência foi executada pelo próprio senhor, usando suas senhas legítimas e seu token pessoal. Cada palavra era um prego sendo martelado no seu caixão financeiro. Do ponto de vista do nosso sistema, foi uma operação completamente legítima, continuou o atendente. Sinto muito, mas não há nada que possamos fazer. Sinto muito. Duas palavras que selaram o destino de Ricardo. Mas será que a história terminaria ali? Ou o engenheiro aposentado tinha mais luta dentro de si do que imaginava? O dinheiro já se foi, senhor. Foi pulverizado para dezenas de contas diferentes em questão de minutos. As palavras do atendente do banco ecoavam no escritório como tiros de canhão. A única coisa que o senhor pode fazer é registrar um boletim de ocorrência na polícia. Mas, sendo realista, as chances de recuperação são praticamente zero. Praticamente zero. A frase pairou no ar como uma nuvem tóxica. Ricardo desligou o telefone e ficou encarando a tela, onde o nome Larissa de Souza Campos ainda brilhava como uma provocação cruel. Mas algo estava mudando dentro de Ricardo. A dor ainda queimava no peito como brasa viva, mas agora ela tinha uma nova qualidade. Não era mais apenas desespero, era combustível. O engenheiro metódico que havia construído pontes e calculado estruturas por décadas estava acordando. E engenheiros não desistem quando um problema aparece. Eles encontram uma solução. Naquela noite, enquanto Marta chorava baixinho ao seu lado na cama, Ricardo não conseguiu dormir nem um minuto. Às 3 da madrugada, ele se levantou e voltou para a cena do crime. Seu escritório. Mas desta vez, não como uma vítima, como um investigador. Abriu um novo arquivo no computador. No topo, digitou Operação Sereia. Era o nome que deu à sua caçada particular. A sereia era Sofia, a voz que o havia encantado e levado direto para as pedras afiadas da destruição financeira. Ele listou metodicamente todas as pistas que possuía. O número de telefone falso, prefixo 11, o site fraudulento, bniprotege.com, o nome, Larissa de Souza Campos, a conta do banco Beta Digital, onde seu dinheiro havia sido depositado. Era pouco, quase nada. Mas para um engenheiro acostumado a trabalhar com variáveis e equações, não era zero. E qualquer coisa diferente de zero tinha potencial para se transformar em uma solução. Começou pelo mais óbvio. Digitou Larissa de Souza Campos no Google. Milhares de resultados apareceram. Homônimas espalhadas pelo Brasil inteiro. Perfis em redes sociais. Mais um resultado, na segunda página da busca, fez seu coração acelerar. Era um perfil no Facebook, quase abandonado. Poucas fotos, ainda menos postagens.
Mas a foto de perfil mostrava uma jovem, aparentando uns 20 e poucos anos, com um olhar cansado e triste. Ela estava em frente a uma casa simples, de classe média baixa. Na seção sobre, uma única informação pública. Cidade natal: Itaquaquecetuba, São Paulo. Itaquaquecetuba. Uma cidade da Grande São Paulo que Ricardo conhecia apenas de nome. Seria ela? A dona da conta que havia recebido mais de R$ 1 milhão em poucos minutos? Ricardo sentiu a primeira faísca de algo que não fosse puro desespero. Era um fio. Fino como uma linha de costura. Frágil como uma teia de aranha. Mas era um fio. Ele salvou o link do perfil e continuou investigando. Usando ferramentas online que descobriu existir apenas naquela madrugada insone, pesquisou quando o domínio bniprotege.com havia sido registrado. A descoberta o chocou, 2 dias antes do golpe. O site havia sido criado especificamente para destruí-lo e depois desaparecer. Uma arma digital descartável. Durante toda a madrugada, Ricardo mergulhou num mundo que desconhecia completamente. Aprendeu sobre hospedagem de sites, sobre como criminosos usam VPNs para mascarar suas localizações, sobre proxies e servidores fantasmas. Estava entrando no submundo digital, um território perigoso onde as regras eram diferentes. Mas o engenheiro metódico estava no comando agora. A dor se transformara em método. O desespero em determinação fria e calculada. Quando o sol nasceu, Ricardo tinha uma decisão tomada. Ele ia até Itaquaquecetuba. Ricardo estava prestes a sair do mundo virtual e entrar no mundo real da sua investigação. Mas será que Larissa de Souza Campos era apenas uma laranja inocente ou a peça-chave de uma operação muito maior? E mais importante, quanto perigo ele estava correndo ao decidir caçar criminosos profissionais com as próprias mãos. A decisão estava tomada. Ricardo vestiria suas roupas mais discretas, jeans e camisa simples, e dirigiria até Itaquaquecetuba. Marta tentou demovê-lo da ideia com argumentos completamente lógicos. Isso é loucura. Você não é policial. Essas pessoas podem ser perigosas. Mas, quando ela olhou nos olhos do marido, viu algo que não estava lá há décadas. O fogo da determinação absoluta. Marta, eu não posso ficar sentado aqui esperando por uma ligação que nunca vai chegar. Preciso olhar nos olhos de alguém. Preciso de respostas. Ele pegou a rodovia Ayrton Senna em direção à Grande São Paulo, dirigindo seu carro popular. Um modelo com mais de 10 anos que nunca chamaria a atenção. Cada quilômetro que o afastava de casa era um passo para dentro do território inimigo. Itaquaquecetuba foi um choque de realidade. As ruas eram mais estreitas, o concreto mais bruto, a vida pulsava de forma mais crua. Ele encontrou a rua que procurava através do Google Street View. Casas simples, muros sem reboco, portões de ferro enferrujado. E ali estava. Número 214. A casa da foto do Facebook. Ricardo estacionou a uma quadra de distância e ficou observando, o coração martelando. O que diria? Olá, você é a moça para quem transferi R$ 1 milhão por engano? A situação era absurda, mas era tudo o que tinha. Depois de quase 1 hora criando coragem, o portão se abriu. Era ela. A mesma jovem do Facebook. Larissa. Uniforme de supermercado, sacola de compras, aparência exausta. Parecia ter o peso do mundo nos ombros. Ricardo respirou fundo, saiu do carro e caminhou em sua direção, mantendo distância segura. Larissa de Souza Campos? A reação foi instantânea. Medo visceral nos olhos dela. Não o reconheceu, mas reconheceu a ameaça de um estranho chamando pelo nome completo na porta de casa. Apertou a sacola contra o peito como um escudo. Quem é você? O que quer? Não vou te machucar, disse Ricardo levantando as mãos. Meu nome não importa. O que importa é que há 3 dias
todo o dinheiro da minha vida foi transferido para uma conta no seu nome. Só quero saber uma coisa. Por quê? As lágrimas brotaram imediatamente. Um choro de pânico de quem foi pega em flagrante. Eu não sei de nada. Foi ele. Ele me obrigou. Eu juro por Deus. Ele quem, Larissa? Eu não posso falar. Ele disse que se eu contasse para alguém, matava minha mãe. Ele sabe onde a gente mora. Ali, Ricardo entendeu tudo. A raiva que sentia se transformou em algo diferente. Compaixão. Aquela jovem não era a sereia destruidora. Era outra vítima. Uma isca. Uma refém no mesmo esquema que o havia destruído. Mudou o tom, tornando a voz mais suave. Me ajuda. Eu perdi tudo. O trabalho da minha vida inteira. Não sou polícia. Só quero entender. Quem é ele? Larissa olhou nervosamente para os lados. Depois o puxou para dentro do portão, para a pequena varanda. Com voz embargada, sussurrou. Ele se chama Beto. Conheci ele num aplicativo de namoro. Era lindo, educado, dizia que trabalhava com investimentos. A história se desenrolou como um roteiro de terror. Beto havia seduzido Larissa durante semanas. Conquistou sua confiança, depois pediu para usar a conta dela temporariamente, prometendo R$ 5.000, uma quantia que para ela significava meses de salário. Sou burra, eu sei. Acreditei. Dei minha senha do banco. No dia seguinte, o dinheiro apareceu e sumiu. E ele sumiu também. Só mandou uma mensagem com foto da minha mãe saindo do trabalho. E a frase, se abrir a boca, ela morre. Beto. Finalmente, Ricardo tinha um nome e um método. Um golpista que não usava força bruta, mas sedução. O Dom Juan do estelionato. Você tem foto dele? Número? Qualquer coisa? Com mãos trêmulas, Larissa abriu o celular e mostrou o perfil no aplicativo de namoro. Um homem de uns 30 anos, sorrindo numa praia paradisíaca. E mostrou a última mensagem. A ameaça de morte. Ricardo agora tinha um rosto e um nome. Beto. Não era mais um fantasma digital, mas um predador real que usava corações solitários como arma. Mas, ao conseguir essa informação, Ricardo não percebia que havia entrado no jogo perigoso de Beto. E Beto já tinha provado que não hesitava em jogar sujo. Muito sujo. A foto no celular de Larissa era a peça que faltava no quebra-cabeças. O rosto sorridente de Beto era uma máscara de normalidade, mas, para Ricardo, era a face do seu inimigo. Ele fotografou a tela com o próprio celular, um ato de apropriação daquela evidência crucial. Também fotografou a mensagem de ameaça. Agora tinha algo que a polícia não podia simplesmente arquivar. Um rosto, um crime em andamento, a coação e uma vítima disposta a testemunhar. Ricardo agradeceu a Larissa, que ainda tremia como uma folha, e a aconselhou a trocar o número de telefone imediatamente. Ao sair daquela casa humilde, não sentia mais apenas raiva, sentia responsabilidade. Não estava mais caçando apenas seu dinheiro, estava lutando por Larissa também. De volta à delegacia, desta vez não esperou na fila comum. Insistiu em falar diretamente com o delegado de crimes cibernéticos, afirmando ter provas cruciais. A determinação férrea nos olhos de um senhor de quase 60 anos impressionou até o escrivão cansado. Dr. Moraes, o delegado responsável, era um homem mais jovem, de óculos e ar inteligente. Quando Ricardo apresentou as fotos, o rosto de Beto, a ameaça explícita, o interesse dele foi genuíno. Isso muda tudo, Sr. Almeida. Agora temos coação clara, o que nos dá a base legal muito mais forte. E temos um rosto. Vou abrir inquérito formal e pedir quebra de sigilo da conta da Sra. Campos. Mas então veio o aviso. Pare com sua investigação particular. Teve sorte desta vez. A próxima pessoa que encontrar pode não ser uma vítima assustada. Pode ser o próprio criminoso. Deixe isso conosco agora. O aviso era justo,
Mas para Ricardo soava como sente e espere. E ele não conseguia mais fazer isso. Agradeceu ao delegado, sentindo alívio por ter posto a máquina da lei em movimento. Mas sabia que aquela máquina era lenta e a sua Operação Sereia estava a todo vapor. Naquela noite, iniciou a fase 2 da caçada. Tinha o rosto, e na era digital, um rosto é uma chave mestra. Subiu a foto de Beto num serviço de busca reversa de imagens. O sistema vasculhou bilhões de fotos na internet. Os resultados foram devastadores. A mesma foto apareceu em 3 perfis diferentes no Instagram: Fernando Reis, investidor; Lucas Martins, coach de vida; e Daniel Andrade, viajante. Perfis abertos, repletos de fotos em cenários luxuosos, carros esportivos, resorts 5 estrelas, restaurantes caros. Era um catálogo de sedução. Cada perfil tinha dezenas de comentários de mulheres. Lindo, meu sonho, me inspira, um harém digital, um cardápio de futuras vítimas. Ricardo sentiu náusea. Quantas Larissas existiam por aí? Quantas mulheres solitárias foram seduzidas por aquelas imagens falsas e promessas vazias? Mergulhou nos perfis, analisando cada foto, cada comentário. E então encontrou a chave de ouro. Em uma foto do perfil Daniel Andrade, tirada num bar chique de São Paulo, Beto não estava sozinho. Ao lado dele, brindando com uísque, estava outro homem. Mais velho, uns 50 anos, bem vestido, sorriso presunçoso. A legenda da foto: fechando negócios com o chefe. O chefe. Ricardo deu zoom na imagem. O rosto do homem mais velho era vagamente familiar. Onde havia visto aquele rosto antes? Foi num comentário revoltado de uma mulher que encontrou a pista final. Esse Daniel é vigarista. Trabalha para aquela agência fajuta, a Acelera Digital. Acelera Digital. Ricardo digitou o nome no Google. O primeiro resultado era o site oficial da empresa. Uma agência de marketing digital e soluções financeiras. Na página Nossa Equipe, lá estavam eles: Daniel Andrade, nome real, Roberto Guedes, e o chefe, CEO e fundador da Acelera Digital, Otávio Menezes. No momento em que leu o nome e viu a foto oficial, o sangue de Ricardo congelou. Ele sabia exatamente onde conhecia aquele rosto. Otávio Menezes era membro do mesmo clube de campo que Ricardo frequentara por anos. Um homem que ele já havia cumprimentado dezenas de vezes. Um homem que vivia no mesmo mundo que ele. O monstro não estava num submundo distante. Não era um hacker anônimo em algum porão escuro. Ele estava ao lado. Usava a mesma camisa polo. Bebia o mesmo uísque. Sorria nos mesmos ambientes sociais. A Operação Sereia tinha um rosto, um nome e um endereço. E o arquiteto de tudo não era um estranho, era um igual. E isso tornava tudo infinitamente mais perigoso. Otávio Menezes. O nome na tela não era apenas informação, era traição. Ricardo se recostou na cadeira, sem ar nos pulmões. Não era um estranho de outro mundo. Era alguém com quem já dividira o mesmo espaço, o mesmo ar. A imagem mental de Otávio sorrindo no clube agora se fundia com a do chefe, brindando com o vigarista. Tudo se encaixou como peças de um quebra-cabeças diabólico. A sofisticação do golpe, a voz educada de Sofia, o roteiro perfeito. Otávio não era apenas o cérebro, era o antropólogo do crime. Ele estudava as vítimas, entendia como um engenheiro aposentado pensava, quais eram seus medos, que linguagem o acalmaria. A Acelera Digital não era agência de marketing. Era um laboratório de fraudes com fachada reluzente. Roberto Guedes era o ator principal. Larissa, a ponta descartável. E havia provavelmente dezenas de outras Larissas espalhadas pela cidade. Ricardo pegou o telefone para ligar ao delegado Moraes, mas parou no meio do caminho. Deixe isso conosco, ecoou na sua mente.
Se chegasse na delegacia apenas com deduções, Otávio negaria tudo. Diria que Roberto agiu sozinho. Teria tempo para apagar rastros, esconder dinheiro, silenciar testemunhas. Ele precisava de mais. Precisava de alguém de dentro. Criou um perfil falso e começou a contatar mulheres que haviam deixado comentários negativos nos perfis de Roberto. Depois de mais de 20 mensagens, uma resposta chegou. Carla Nunes. Mulher de negócios, 40 e poucos anos, olhar duro e inteligente. A resposta foi direta. Não fale sobre isso aqui. Me encontre amanhã, 10 da manhã. Café do Centro, Praça da República. Estarei com laptop prateado. Venha sozinho. No encontro, Carla revelou a verdade devastadora. Ela não era vítima. Era ex-sócia. Havia ajudado a criar o monstro. Eu criei os roteiros, confessou. O ódio por si mesma evidente. Treinei as Sofias. Desenvolvi as páginas falsas. Para mim, era um jogo intelectual. Até ver a lista de vítimas com nomes, idades, histórias. Professores que perderam heranças, viúvas que perderam seguros. E você? Quando tentou sair, Otávio a ameaçou com a ruína, não com violência. Tinha provas da participação dela. A comprou para sair da sociedade com uma fração do merecido. Mas eu não esqueci, disse, abrindo o laptop. Deixei uma porta dos fundos nos servidores. Tenho tudo, Ricardo. Eram pastas e mais pastas. Vítimas, laranjas, roteiros, gravações. Ela clicou numa pasta de áudio e Ricardo ouviu novamente a voz de Sofia, clara como cristal, seduzindo-o para a destruição. Outra pasta mostrava o fluxo financeiro. O dinheiro saindo da conta de Larissa, sendo pulverizado para dezenas de laranjas, depois consolidado em 3 contas no exterior. Contas cujos beneficiários finais eram Roberto Guedes e Otávio Menezes. Não vamos levar isso para a polícia, disse Carla. Os advogados do Otávio vão dizer que as provas foram obtidas ilegalmente. Isso vai se arrastar por anos, e até lá o dinheiro desapareceu e nós podemos estar mortos. Há um jeito melhor, mais rápido e muito mais barulhento. Nós vamos entregar para a imprensa. O plano foi executado com precisão militar. De um computador público, usando rede anônima, enviaram um dossiê completo para o jornalista investigativo mais respeitado do país. Título: Dossiê Sereia. 48 horas depois, a bomba explodiu. No programa de TV de maior audiência, a reportagem começou com a voz distorcida de Ricardo. Eles tiraram tudo de mim. E a voz dela era tão calma, tão confiável. O áudio de Sofia ecoou por milhões de lares. As fotos de Otávio e Roberto foram estampadas na tela. Foi uma carnificina. A opinião pública se incendiou. A polícia, pressionada, agiu com velocidade impressionante. As equipes de TV filmaram ao vivo a invasão do escritório da Acelera Digital. Otávio e Roberto foram presos no aeroporto de Guarulhos, com malas de dinheiro e passaportes falsos, tentando embarcar para as Ilhas Caimã. A imagem de Otávio Menezes algemado, cabeça baixa, foi a catarse de Ricardo. 6 meses depois, numa praia simples em Bertioga, Ricardo e Marta estão em cadeiras de plástico, olhando o mar. Não era a viagem dos sonhos pela Europa, mas era algo mais real, mais merecido. A vida era mais simples após vender o carro de luxo e trocar o apartamento, mas era tranquila. Você ainda pensa nisso? Perguntou Marta. Ricardo olhou as ondas. A voz da sereia não estava mais lá. Eu penso que a gente está aqui, juntos, e isso eles não puderam tirar. Histórias como a de Ricardo nos lembram que, por trás de cada tela, de cada ligação, existem pessoas reais com sonhos reais. E que a justiça, às vezes, precisa de uma mãozinha para encontrar o caminho. Se você se conectou com essa jornada, se inscreva no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar contando as histórias que precisam ser ouvidas.
Fique seguro e desconfie sempre da voz da sereia.